Eu vi que poucos entregaram a lista, aí eu não sei se vocês fizeram em dupla ou não, aí já me avisa aqui no check-in se fizeram com alguém, porque eu só olhei ali a quantidade que entregou e não entrei nas listas para corrigir ainda, tá? Jair, pode fazer o check-in pelo chat. Mais alguém está trabalhando, está com problema de acessar o telefone? Se manifesta aí no chat, para mim poder me organizar. Tá, então o Jair e o Jefferson ficam por último. Pode ser? Vocês acompanham o check-in dos colegas. E por último a gente chama vocês, para não dar confusão. Então tá. Vou começar pelo Daniel. Pode ser, Daniel? Daniel, chega primeiro na sala. Daniel. Vocês estão me escutando? Aham. Ah, tá. Então acho que o Daniel está com problema. Gabriel, começa contigo, então. Check-in. Deixa eu projetar Oi, aqui. Deixa eu oi, projetar. prof. Não apareceu, Margarida. O celular travou, tá no celular. Vou ativar a câmera. Tá. Só pra senhora. Ai, querida. Quer tirar 10 nesse semestre, eu sei. Semestre passado ele já queria tirar 10, não saiu, agora ele quer tirar 10. Tá certo? Tá. Vou botar aqui para vocês não se perderem. O que é o nosso check-in? A dúvida que eu tinha, eu entreguei a atividade. Era pra falar da atividade, né? Tá aí o check-in. Se fez a lista, se não fez, está conseguindo fazer as atividades, está com alguma dificuldade com relação à matéria. Tipo assim, não entendi nada daquele negócio lá de interferência. Ou boiando. Tá. Para mim poder saber assim, o que a gente tem que colocar em discussão hoje. Tá, eu li um pouco do capítulo, ainda não terminei. É um feedback de vocês com relação ao que foi feito aqui. Ó. A gente está na quarta semana. A gente só seguiu na primeira semana, a gente está seguindo na quarta semana. Então, eu preciso saber como é que está o andamento das coisas, porque daqui para diante só piora, assim, em termos de volume. Se não entendeu agora, vai patinar lá na frente, entendeu? Então, essa é a minha preocupação. Fala, Gabriel. Eu li um pouco do capítulo, acho que pela metade, mais ou menos. Ainda não terminei completo ele. Fiz os exercícios, entendi. Consegui fazer a questão 1 e a 3. A 2 não entendi muito sobre aquele CMDA, CDMA. Não entendi sobre isso. O Pesquisei CDMA. tudo na web, mas não encontrei muito sobre aquilo de ortogonalidade. Você leu lá o que o Tobias colocou no fórum, que ele tentou explicar lá a ortogonalidade de uma forma matemática? Não tinha lido. Então depois vocês deem uma olhadinha no fórum lá, enquanto o pessoal está dando check-in, para vocês verem se aquilo ali ajuda vocês a entenderem essa questão do ortogonal. Eu tinha um material super legal de ortogonalidade, só que os caras tiraram do ar. E eu tenho esse... o Jair também tem ali uma explicação. E eu tenho esse material impresso, só que impresso não nos ajuda muito. Eu posso tentar escanear e colocar ali como PDF para vocês. Mas explicava muito bem para a gente entender essa função da ortogonalidade dos canais, tá? Mas daqui a pouco a gente volta nesse tema. Mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Tá, e a questão do CDMA, depois eu coloco lá, então, uma explicaçãozinha rápida de CDMA, porque, na verdade, CDMA é uma multiplexação de canais, tá? E o fantástico deles é que eles tiraram toda a questão do limite físico, porque antes tudo era particionado em pequenos canais. E o CDMA, ele conseguiu aproveitar a banda inteira. Então, é a base de todas essas telecomunicações que a gente tem de rede celular hoje, foi essa ideia deles somarem os sinais, tá? Mas explicando de uma maneira bem... tentando simplificar uma coisa que não é simples, tá? Mas para vocês entenderem a importância que o CDMA tem nesses processos de transmissão que a gente tem sem fio hoje,
que é como é que vocês conseguem assistir vídeo, como é que a gente, por exemplo, como é que eu consigo ver o Dariel no celular, num vídeo em tempo real. Com as multiplexações antigas, isso era praticamente impossível, porque os canais eram tão pequenos que não conseguia transmitir vídeo. Entendeu? Então, esse é o fantástico de entender o que eles pensaram ali e por que aquela soma de sinais ali é tão importante dentro do capítulo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta para esse tema. Passa para quem, Gabriel? Gabriel. Opa, então, bom dia. E eu fiz a lista, sim. Eu já cheguei a ler o capítulo do Crows inteiro, sim. Não sei se eu entendi tudo, tenho que dar uma relidinha, mas para fazer a lista eu consegui entender, sim. E é basicamente isso. Tá, sem dúvidas até o momento, tá tranquilo? A Sem tarefa? dúvidas, sem Tá dúvidas. conseguindo assistir as videoaulas, Gabriel? Não, tô conseguindo, sim. Não tá, como é que chama? Tão pesada ainda, né? Tô mais Não, tranquilo. essa parte inicial ela é levinha. É Uhum. mais conceitual, mais entender como que funcionam as coisas nesse meio sem fio, né? Porque, por exemplo, se eu me basear no que vocês responderam naquele questionário do aquecimento, a maioria tem experiência só com a rede doméstica, né? Ou seja, com Wi-Fi, com celular, com Bluetooth, que é o uso, né, de vocês diariamente como usuários da tecnologia. Então, esses conceitos é para vocês começarem a pensar em projetistas que vão empregar essa tecnologia em algum lugar. Né? Vocês têm que começar a pensar na tecnologia não só como uso, porque hoje vocês usam com fins específicos, principalmente para comunicação, né? Mas vocês daqui a pouco têm que começar a pensar nessa tecnologia para projetos. Por exemplo, a maioria de vocês aqui que está fazendo projeto integrador sabe lá quanto que a gente tem que quebrar a cabeça para fazer uma proposta de um projeto. E daqui a pouco, o que esses conceitos de sem fio, né, como é que eles agregam valor nos projetos de vocês? Como que se usa essa tecnologia a favor dos projetos de vocês? Quais são as tecnologias que vocês têm? Quais são as implicações de cada uma dessas tecnologias quando vocês colocam elas para trabalhar dentro de uma aplicação maior e tal? Porque, de qualquer forma, vocês vão projetar coisas, né? Vão projetar dispositivos, vão ter que pegar sensor, placa. Olha, eu estou com as plaquinhas aqui para mostrar para vocês. Sensor, placa e juntar tudo e fazer funcionar. E não é só a tecnologia doméstica que vocês têm à disposição, tem uma série de tecnologia à disposição de vocês. Então, o objetivo dessa disciplina é principalmente esse, tá? Mas esse entendimento desses conceitos é importante. Para daqui a pouco a gente decidir, mas o que eu uso? Bluetooth, NRF, LoRa, o que eu vou botar no meu projeto? Né? Vou botar Bluetooth porque já vem na placa. O que isso implica no teu projeto? O que isso vai te dar de limitação no teu projeto? Porque vai ter limitação. Alguma coisa não vai funcionar bem ou tu não vai conseguir, de repente, fazer todas as funcionalidades que vocês estão pensando. Então, é nesses termos que a gente estuda um pouco essa parte mais conceitual, tá? Passa para quem, Gabriel? Eu vou passar então pro Emir. Oi, professora. Bom Oi, dia. Emílio, bom dia. Eu fiz a atividade, eu só não entreguei ainda porque eu também não consegui fazer a 2. Tive dúvida no CDMA também. Qual é a 2? Foi basicamente a mesma dúvida que o Dariel. Eu pesquisei e não encontrei lugar nenhum sobre esse Mas vocês sentido não terminaram de ortogonal. ler o capítulo, né? Que essa aí tá lá no Não, capítulo. não terminei de ler o capítulo. Tá, então para te Mas, conseguir fazer, tu lê o capítulo que tu vai conseguir fazer. tá. Mas fora essa dúvida, não tenho mais nenhuma. Tô conseguindo ver as aulas tudo certinho, tô acompanhando. Já dei uma olhada uma lida assim por cima do que vai ser a semana 4. E só. Tá, beleza. Tá, então a dúvida é só o CDNA, que eu já coloquei ali para dar uma explicaçãozinha melhor depois. E a gente volta nesse Uhum. tema depois da rodada aí nos check-ins. E ver no fórum, né?
Dá uma olhadinha lá no fórum acho que foi o Tobias? Acho que foi o Tá Tobias que certo. colocou lá. Dá uma lida lá na semana 3, né? Passa para quem, Emê? Passo pro Thomas. Bom dia. Bom dia, Thomas. Eu fiz a lista e eu fiquei com dúvida na 2E, só que como tu vai pôr um material ainda sobre CDMA, eu acho que a Eu aula não baixei, vai ficar inclusive, tão... a lista que tu me entregou. Qual é a Uhum. 2Z? É para criar um sinal que... Para o exemplo sobre dois emissores. Aê? Isso. Por exemplo, sobre dois emissores, deu um exemplo no código. Né? Tá bom, depois a gente volta nela aqui para dar uma discutida. Mais alguma dúvida? Deixa eu marcar aqui. No geral, acho que não. Tá conseguindo acompanhar? Até porque semestre passado você já tinha ido até por aqui, né? Sim, E mais ou menos abandonar. a quarta, quinta semana ali. Então, até ali, tudo menos conteúdo, só o que eu mudei foi a lista, justamente Uhum. porque tu e alguns outros já tinham passado pela mesma lista, eu me obriguei a trocar alguns exercícios. Mas foi umas troquinhas assim, bem sutis. E eu coloquei aquele aquecimento lá para o pessoal também responder, para mim poder ter uma ideia do que vocês já sabem sobre rede sem fio, né, e o uso de vocês no dia a dia. Mas então tá, passa para quem? Vou passar pro Rômulo, que ele tem que sair às 9h30, daí não sei Verdade, se vai estender muito. verdade. Bom dia, né? Bom dia. Pra começar. Eu fiz a lista e eu fiquei com a mesma dúvida do Thomas, eu acho, da ele, da 2Z. Eu li o capítulo já do Clorose. Aí eu já fiz todo o resto da lista, só não fiz a 2Z mesmo. E é isso. Agora, será que eu me enrolei tanto uma coisa assim? Vou até abrir aqui. Acontece de vez em quando. De vez em quando a pessoa está lá com 500 mil rotação por minuto na cabeça e acaba dando uma enrolada. Mas eu acho que não. Deixa eu buscá-la aqui. Passa para quem, Rômulo? 2Z também. Vou marcar aqui. Vixe, pior que eu não vou saber quem já foi certinho. Foi Gabriel, Dariel, Emiro, Thomas e tu. O resto todo. Então eu vou passar para Michele. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Michele. Eu tô terminando a lista ainda. Eu fiquei com dúvida na 2D, E e F. Fiquei com dúvida também com relação ao trabalho, com os aplicativos que tem que baixar para fazer a pesquisa. Isso nós vamos falar hoje. Tá. Então é isso. Tá, então 2D, E e F. Isso. Tá bom. Passa para quem, Michele? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem ainda não foi? Vários. Wallace. Pessoal, levanta a mãozinha aí para o pessoal se achar quem não foi. Fala Pode assim. ser o Wallace. Pode. Uhum. Fala assim. Bom dia. Bom dia. Eu fiz grande parte da lista. Bom, não sei se está certo, então vou aproveitar nas dúvidas ali, que a 2 eu fiquei com um pouco de dúvida também, se eu acertei ou não, se fiz corretamente, se realmente compreendi. E eu passo pro Bruno. Bom, eu fiz a lista, boa parte dela, só falta terminar alguns exercícios aqui, mas não por dúvida, mas só por terminar mesmo. Eu não tenho dúvidas, não. Que bom. Tudo tranquilo então, Bruno? Oi? Tudo tranquilo então? Tranquilo.
Tá conseguindo posso. fazer as atividades? Tô sim, tô sim. Tá bom. Eu passo Passa. pro Guilherme. Pro Guilherme. Olá, bom dia. Eu fiz a lista toda, eu só não tenho certeza também sobre a 2. Também passei um tempo vendo ali do livro para confirmar. Acredito que tá certo, mas também vou ver na dúvida do pessoal para confirmar. Mas é isso mesmo. E também queria saber sobre o trabalho, alguma coisa sobre o trabalho, mas aí você vai falar depois, então é isso. Vamos conversar depois. Passa para. Passo então pro Miguel. A minha dúvida parecida é sobre a 2. Eu já fiz a lista e já entreguei porque não tô tendo tempo essa semana, eu vou fazer prova. Mas só. A 2 eu fiz só A. Os restantes eu tive dúvida ali. Dúvida na questão 2. Eu passo pro Jefferson. Jefferson. Ah, o Jefferson tem que ser no chat. E o Jair também. Jefferson responde no chat para nós, porque eles estão no serviço. Jefferson? Bom, o Jefferson acho que está sem. Não está nos acompanhando. Miguel, escolhe outro. Pode ser o Marcos Pra ou a Vitória. Vitória. Eles estão no vídeo. Oi, bom dia. Eu entrei atrasada, mas acredito que é para falar em que ponto eu vou das aulas e se eu tenho dúvidas. Isso. Bom, eu já li o capítulo de redes, iniciei a lista, mas não terminei. Não por dúvida, não senti dúvida ainda. No que eu senti, eu dei uma pesquisada, dei uma lida em algumas coisas e já esclareceu, mas foi por falta de prioridade mesmo, erro meu. É isso. Tudo bem, Vitória. Passa Pode para. ser o Marco Antônio? O Jefferson está se manifestando ali. Ele está só com o chat, mas pode passar para o Marco, depois eu vejo ele direitinho. Bom dia. Tá, Jefferson também está com dúvida na 2. Oi, Marco, fala. Eu fiz a lista, só a 2 que eu tenho dúvida mesmo. E eu li metade do capítulo. Leu a metade? Mas É. leu a parte do CDMA, não? Sim, essa parte eu li. E mesmo assim ficou com dúvida. Isso. Tá, beleza. Passa para. Tem mais alguém? Quem mais? Já? Eu só que sobrou? Quem mais que não foi chamado? Ricardo? Eu não fui chamado, professor. Tu não levantou a mãozinha na hora que eu perguntei, o pessoal perguntou. Eu achei que era para levantar e abaixar. Desculpa. Tranquilo, Ricardo, não tem problema. Fale. Como anda os estudos? Dúvidas? Fez a lista? Não fez a lista? Onde está pegando? Alô? Deixa o Ricardo caiu. A gente te ouve, mas acho que ele caiu. Então, acho que é ele. Jefferson não terminei a lista, mas não tenho confiança no 2. Falta Jair. Como é que tá os estudos? Jair, me diz lá no chat. Só falta o Ricardo. O Ricardo caiu. Oi, professora. Oi? Posso falar? Voltou. Agora tu voltou. Pode falar, Paulo. Eu achei que estava mudo, enfim. Fala. Bom, bom dia. Tá aqui. Eu fiz ou não fiz, então nesse caso eu não fiz a lista, eu comecei.
E eu vi ali que, bom, tem certinho. Eu li o capítulo inteiro, então acho que eu não sei se eu vou ter muito problema. Mas é isso. Pretendo terminar ela ainda hoje já. Tá, tranquilo. Mas está conseguindo dar conta? É porque semana passada você estava em função da semana acadêmica, né? Eu acabei me enrolando ali com a coluna acadêmica e me atrasou um pouco nas matérias. Agora eu tô tentando correr atrás do prejuízo. Tá. Não deixa acumular muito, tá, cara? Para depois não ter problema lá na frente com o restante da matéria. Tá bom. Obrigado, professor. Jair, como é que tá o andamento dos estudos? Diz aí no chat, por favor. Não terminou a lista. Dúvidas? Dois também. Então, a maioria do pessoal está com dificuldade na 2. Deixa eu ver se eu projeto aqui a lista. A 2 era com relação. Opa, eu não estou enxergando. Deixa eu botar de novo. Então, a minha proposta é que a gente dê uma discutida aqui sobre o CDMA, a questão do ortogonal, que eu acho que a 2E, justamente esse é o problema. Né? Quais são os valores que não permitem que os receptores extraiam os bits originais transmitidos? Então, é somente se esses canais não forem ortogonais ou se der algum problema na transmissão. Mas vamos lá, vamos tentar ver as questões principais aqui com relação às dúvidas. Tentar ajudar vocês a sanar essas dúvidas aqui com relação ao CDNA. Eu queria ver se eu achava que o CDNA. Cadê? Aqui. Só um minutinho que eu estou puxando aqui uns slides aqui para a gente conseguir entender essas definições aí. Como é que eu faço para botar aqui? Então, de novo. Vamos lá. Esse aqui é o capítulo, então, do Close, que fala de CDMA. E assim, o que eu falei para vocês com relação ao CDMA? O CDMA, ele surgiu, ou ele foi inventado, ele foi projetado, num período que não existia a possibilidade de transmitir em canais de multiplexação de canais que não tivesse particionamento do canal. Ou seja, para mim transmitir numa banda sem fio, eu precisava dividir a minha banda em pequenos canais físicos.
Então, cada canaizinho daquele ia atender uma determinada quantidade de usuários. Então, isso começou lá com o FDMA, que era a divisão por frequência. Então, eu tenho uma largura de banda, divido em vários canais menores, cada usuário usa um pequeno daqueles canais para poder transmitir. Por que eu preciso desse negócio? Porque eu tenho várias pessoas querendo transmitir em um canal de transmissão só. O meio é compartilhado. Então, eu preciso de achar uma forma que vários usuários usem o canal ao mesmo tempo. Então, a maneira primeira que foi desenvolvida é por divisão de frequência de canais. Então, eu tenho uma banda, eu divido essa banda em canais. Assim funcionava o telefone antes, assim funcionavam os dispositivos, os primeiros que foram criados sem fio, e assim por diante. Passado um tempo, o pessoal fica sempre quebrando a cabeça assim, como é que a gente vai melhorar esse negócio? Eles pegaram essa divisão de frequência de canais e associaram uma partição por tempo. Então, divide os canais, porque qual era o grande problema? Eu tenho um meio dividido em vários canais, mas cada canaizinho daquele só podia ser usado por um usuário por vez. Então, se o usuário não estivesse usando ou transmitindo naquele momento, eu não podia pegar aquele canal que não estava sendo utilizado e jogar para outro usuário que precisava. Eu tinha que ter um canalzinho dedicado para cada um. Então, o que eles criaram? Eles fizeram a divisão por tempo, que é o TDMA. Eles pegaram essa estrutura de canais e começaram a botar associações de slots de tempo, ou seja, os usuários poderiam usar por um período de tempo e aí tu vai multiplexando por mais usuários. Aqueles que não tiverem nada para transmitir naquele período de tempo, vai para o outro, e assim vai para o outro. E assim eles conseguiram melhorar um pouco essa multiplexação e a divisão de canais. Quando o pessoal pensou nesse negócio aqui, que é o CDMA, que é a multiplexação por código, eu não divido mais os canais de transmissão nem por frequência, nem por tempo. Eu faço um somatório de todo mundo que está querendo transmitir e jogo no canal ao mesmo tempo. Todo mundo recebe o mesmo sinal. Cada um decodifica o que é para si a partir do seu código de recepção. Com isso, eles conseguiram aproveitar toda a largura de banda. Eu não divido mais em pequenos canais, eu uso toda a largura de banda. Como que isso é possível? Somando todos os sinais de todo mundo que está transmitindo em um determinado momento. E aí a minha limitação aqui da multiplexação não passa a ser mais a frequência ou a quantidade de slots de tempo de cada um, e sim a quantidade de códigos que eu tenho para cada sistema de transmissão. Então, todos aqueles usuários que tiverem coisa para transmitir ao mesmo tempo, eles podem usar toda a banda. É muito louco isso, né? Então, é um somatório de todo mundo que está transmitindo naquele momento. Então, o que mostra esse desenho aqui? Que eu tenho... aqui é um transmitindo e um recebendo, só para vocês entenderem como é que funciona. Como é que funciona para cada usuário, para cada transmissor. Eu pego o código que eu tenho, o único do usuário, tá? Então, essa parte de baixo aqui, o código, ele não vai mudar por remetente. Ele pega e multiplica pelo dado que ele quer enviar no tempo zero. Então, ali, ó, dado zero é 1. Então, o que vai acontecer? O que vai para o canal de transmissão? Vai uma multiplicação do dado vezes o código. E aí, ali, o primeiro período ali que está enviando é justamente a multiplicação do dado vezes o código. Se eu estou multiplicando 1 pelo código, eu vou repetir o código do remetente ali. Eu estou enviando 1 para aquele código lá. O segundo período de transmissão ali, ó, ele está transmitindo -1, que seria o correspondente a um 0.
Você já vai entender por que não usa 0 aqui e usa -1, justamente para não ter divisão por 0. Tá? Pega esse dado e multiplica pelo código e joga no canal de transmissão. Como eu estou multiplicando por -1, ele vai inverter o código. Então, onde eu tinha -1, eu vou ter 1. Onde eu tinha 1, eu vou ter -1. E isso vai ser transmitido. Tá? O receptor vai receber esse dado, que é o mesmo que é enviado para todo mundo, e vai decodificar para si a partir do seu código. O que era o dado enviado para ele. Com Prof, 2... esse diga, código tá onde? esse código é um código criado. Tipo, tu cria um conjunto de código para os teus transmissores. E aí esses códigos, qual é a única regra dos códigos? Eles serem não ortogonais. Ser não ortogonais significa que a soma deles tem que dar 0. Esse que é o lance dos não ortogonais. Tá? Tipo, eu não posso ter, por exemplo, 1 e o resto -1, porque não vai somar 0. Então, os códigos que são válidos e que eu posso utilizar aqui, que não vai dar problema, são os códigos não ortogonais entre si. Quando eu tenho mais de um transmissor, que é o caso do gráfico aqui, ó, o que vocês enxergam? Eu tenho 2 remetentes. Então, o primeiro remetente vai fazer a soma, a multiplicação do dado vezes o código. O segundo remetente, ao mesmo tempo, faz a multiplicação do dado vezes o código. E eles são somados para ir para o canal de transmissão. Cada slot de tempo corresponde a um dado enviado. Então, no primeiro slot de tempo, ele está enviando 1, o remetente aqui em cima, e o remetente de baixo também está enviando 1. Eu multiplicando isso, jogando no canal de transmissão, o que vai ser enviado primeiro? Então, é -1 vezes 1 e 1 vezes 1 vai ser 0. Podem ver ali que no início da transmissão não tem sinal nenhum. É uma linha plana ali. Não aparece um valorzinho. Porque na somatória eles deram ausência de ruído, quer dizer, um 0. Tá? Todo mundo vai receber esse mesmo conjunto de sinais aqui. E cada receptor vai decodificar o que era para si, aí tem a fórmula ali para decodificar, o valor, ó, recebi o sinal lá, vem um 0, como é que eu decodifico isso? Jogo naquela fórmula ali e eu vou conseguir extrair o sinal que era para ser enviado. Porque cada um vai decodificar aquilo que era do seu código. Eles recebem o mesmo sinal, mas eles só obtêm o sinal extraído a partir do seu código. É como se o código fosse uma chave, por exemplo, de criptografia, de decriptografar. Todo mundo recebe a mesma coisa, mas eu só vou entender o que é para mim a partir do meu código. A minha pergunta é se essa chave, uma chave encripta, que é a do que envia, né, o do emissor, no caso, e a do receptor desencripta o que o emissor encriptou, certo? Não, aqui é assim, ó, quando tu transmite, tu está transmitindo para o código do remetente. O teu código de transmissor não vai aqui. Tu faz uma... para quem que tu está enviando o sinal? Digamos que eu estou enviando... Ó, quando eu faço uma ligação para o Dariel, eu estou ligando para o teu número. Então, digamos que o teu número é o código. Só tu, com esse telefone, com esse número, vai conseguir decodificar. Tá, e como que a gente faz a troca de código? Tipo, a senhora pega o código que vai encriptar e eu pego o código que vai desencriptar. Não, quando eu envio para ti. E quando tu recebe, tu sabe que tu está recebendo porque o número é teu. Então no meu celular já está o código. Cada celular, digamos que fosse o número do celular. Tu não tem um número de celular único? É só teu? Tem. É uma chave identificadora só tua. Então, eles usam, digamos, um código desse tipo
para que as mensagens, mesmo que elas sejam enviadas todas embaralhadas ao mesmo tempo, tu recebe só aquilo que é para ti. Só que, é claro, o CDMA ele foi depois substituído pelo GSM, depois o GSM pela geração 2, 3, 4G. Só que essa ideia do código permaneceu nesses outros protocolos. Tipo, eles não funcionam por particionamento de canal. Eles funcionam com base no CDMA. É muito difícil a gente conseguir material para dizer assim como é que funciona exatamente essas novas gerações. Porque eles protegem esse funcionamento, porque não é interesse deles que todo mundo saiba como é que funciona, porque toda vez que tu abre alguma coisa de tecnologia, tu corre o risco de ser hackeado, de ser sabotado. Então, é muito difícil a gente conseguir material sobre essas novas gerações de celular e o funcionamento exato delas. Então, até o CDMA a gente tem, mas quantos anos que o CDMA já passou por aqui? A gente já está, na quinta geração da tecnologia e essas coisas são bem protegidas em função de evitar hackeamento e tal. Mas o que vocês têm que entender aqui é o conceito. Eu parei de ter divisões e limitar a minha forma de transmitir. Eles criaram, quem criou isso aqui, né, teve uma ideia brilhante, uma forma de multiplexar vários canais ao mesmo tempo, sem interferir uns nos outros. Então, aqui, a minha limitação passa a ser o número de códigos. Digamos que eu tenho, sei lá, um código de 8, eu vou ter 2 na 8, 256 possibilidades de códigos, tem que ver quais desses 256 são não ortogonais e podem ser usados no sistema de transmissão com 8 dígitos. E aí vai ser a minha capacidade de transmitir para todos esses usuários ao mesmo tempo. Melhorou, piorou. Tá? E aí, quanto mais usuários vocês tiverem, o que tem que fazer é somar o que multiplica dado vezes o código e soma lá no final o que vai dar. Então, deixa eu ver aqui agora, deixa eu botar outra coisinha. Não te convenci, né, Daniel? Tá com uma cara de que ainda não entendeu como é que funciona esse negócio. Não, acho que entendi, prof. Ele basicamente não divide a banda, todo mundo usa a mesma banda. Por isso e que a gente cada um tem consegue sua chave, transmitir tipo... imagem, vídeo, som ao mesmo tempo. Porque se dependesse de particionamento de canal, o que ia acontecer? Os enlaces iam ter que ser muito superiores para conseguir vários usuários enviando vídeo ao mesmo tempo. Agora minha pergunta é, isso não é feito também na rede normal? Qual rede Na normal? cabeada? Na cabeada? Não. A cabeada não funciona assim. Mas não Porque poderia ser feito assim? a cabeada, na verdade, tu tem cabeada por fibra, pode ter a multiplexação por sinal óptico, né? Que daí é outro universo. Porque aí tu tem o canal de transmissão, tu tem a fibra. A fibra tem uma capacidade muito superior de todos os outros meios de transmissão. E ali a multiplexação é por sinal óptico, não é por sinal elétrico. Aqui a gente está falando sem fio, então é a onda eletromagnética, né? Micro-ondas. Tá. Então, no caso de vocês terem 3 transmissores, vai pegar o dado do primeiro slot, multiplicar pelo valor ali, preencher ele na tabelinha, o primeiro valor que vai ser enviado, depois aqui no amarelinho é somar os 3 ao mesmo tempo ali, para saber o que está sendo transmitido. Com relação à questão, vamos ver, as sequências são ditas ortogonais entre si, o que significa isso? Então, a questão do ortogonal, leram lá o que o colega colocou no chat? Não acharam? Eu acho que isso parte do princípio, a gente acho isso que esqueci o nome da matéria agora, mas acho que geometria analítica, não sei, que fala sobre ortogonalidade, vários vetores. Mano.
Para acho que para ter valores diferentes, eu acho que é algo assim. Porque senão pode dar valores repetidos, senão a gente não quer isso, a gente quer sempre chaves diferentes, né? Exato. Tu não pode criar um sistema onde o sistema, pensa bem, é um sistema de transmissão. Então, para ele ser perfeito, cada um tem que ser único. Onde eu tenho em algum momento que fica a dúvida e eu crio um sistema que tem dúvida, quer dizer, uma hora ele pode entregar para o usuário, outra hora ele pode entregar para o outro, o meu sistema falhou. Então, tem que achar uma forma desse sistema garantir que cada remetente naquele processo ali é único e a sua chave, o seu código vai ser único. Então, essa da ortogonalidade entre si é justamente isso, para não ficar dúvida na hora do processo todo, do algoritmo todo funcionar. Eu preciso criar uma solução que envie para aquele código e que em nenhum momento gere a possibilidade de entregar para 2 códigos ao mesmo tempo. Então, foi essa maneira que eles acharam. Eu vou tentar achar esse material impresso dos códigos para vocês lerem, daí vocês entenderem bem direitinho o que significa isso, como é que ele separa ali os códigos que são ortogonais. E aí essa questão acho que fica melhor entendida. É difícil ser um quadro explicar as coisas, mas enfim. A gente vai se virando. O que dizia a outra Encontrei dúvida? aqui. Achou? A matéria se chama álgebra linear e está na parte de dependência e independência linear. Acho que parte desse princípio aí. Acho que foi isso que ele escreveu. O Tobias está aí? Não, o Tobias não está. O que o Romulo mandou aqui? Ah, tá, a explicação do Tobias. Tá lá num dos chats. Ó, o Romulo colocou ali para vocês darem uma lidinha. Dependência. Eu vou anotar aqui, porque dá até para pensar num projeto integrador semestre que vem, juntando esses conceitos. A gente tem que ficar criando associações com a matéria. Pensa não, professora, é complexo. Tá, mas é só para outro semestre, Romulo, que lá você já passou. Mas a gente tem que pensar em... é difícil para quem, por exemplo, trabalha aqui com rede sem fio, achar lá um conceito da matemática, da física, diretamente, que tem a ver com isso aqui. A atividade, para quem elabora o projeto, também olha, a gente suou a camiseta para achar aquele problema que a gente colocou lá para vocês. Mas, enfim, vou deixar anotadinho ali para depois dar uma investigada. Vou tentar achar esse material, porque daí o material não leva tanto, acho que para álgebra, leva mais para a parte da comunicação. E tenho certeza que vocês lendo ali vão esclarecer mais essa dúvida, assim, não entendi direito ainda. Mas, enfim, para a gente não ter dúvidas com relação aos códigos que a gente vai usar aqui no nosso exercício, o somatório da quantidade ali de 0 e de 1, ou seja, a quantidade de 1 e menos 1 vai ter que ser a mesma. Eu não posso ter mais uns ou menos uns, porque a gente tem que fazer um código que é a soma de 0, tá? E aí é esse que vocês precisam utilizar. Com relação a 2E, as anteriores está sanado. Quem é que tinha mais dúvida era já, eu estava com dúvida da C em diante. Ali, para saber qual é a saída dos remetentes, tem que fazer ali a multiplicação. Sempre vai ser isso. Código vezes o dado que está sendo enviado naquele momento. Se tem mais de um remetente, somar todo mundo que está enviando. Esse é o algoritmo.
A decodificação ela é mais chatinha, porque daí vocês precisam daquela fórmula que está ali no gráfico. Qual fórmula? Vamos lá para a fórmula. Aí não tem como dar essas janelas sem ter que fazer isso aqui. Acho que tem como transmitir a tela, professora, em vez de diretamente o Mas aplicativo. é que eu estou transmitindo a janela inteira, que é a janela do meu monitor aqui ao lado. Mas ele não, ali não me permite mudar. Se eu botar a tela inteira, eu acho que será que ele não pega essa daqui? Não, São duas telas. Mas, enfim. A fórmula para decodificar é essa aqui, ó. Essa fórmula que está aí. Tá? Dificilmente eu vou fazer vocês decodificarem um negócio desse na prova, né? Não sei que eu esteja assim com muita raiva dos estudantes lá no final do curso, assim, pensando assim, meu Deus do céu, como é que eu posso falar aquele pessoal? Daí eu vou pedir assim, ó, vamos fazer uma decodificação usando a fórmula do CDNA. Mas, como eu acredito que isso não vai ocorrer, dificilmente eu vou pedir para vocês fazerem uma decodificação. Mas vocês precisam saber que existe esse processo de decodificação, para não ficar achando que é uma coisa fantástica. Tá? Então, assim, todo mundo recebe o mesmo dado, e aí cada um decodifica para si a partir daquela fórmula ali. Eu ouso a falar e a dizer, eu não estudei muito CDMA a fundo, tá? Mas quando eu tenho um código redundante, e ali eu tenho redundância porque eu tenho um código com 8 bits, é bem possível que esse CDMA ele consiga fazer correção dos dados ainda por cima. Por quê? Porque em transmissão de redes, a gente tem... vocês devem ter estudado isso lá em redes de computadores. Normalmente, quando a gente transmite... como é que eu vou explicar para vocês? Como é que funciona o processo de redes? Eu transmito, se esse dado não chegou, ou se ele chegou com erro, o sistema vai descartar e eu vou ter que retransmitir. Então, a maioria das tecnologias de rede funciona por retransmissão. Dificilmente a gente tem tecnologias que corrijam o dado. Tá? Digamos que eu transmito e esse dado, por alguma interferência, alguma coisa, chega do outro lado com erro. Algumas tecnologias conseguem fazer correção. Por quê? Por causa da redundância. Para mim corrigir um bit, eu vou precisar 3 ou 4 vezes que aquele bit seja transmitido para mim conseguir fazer a correção. Isso aí tem lá no Cannibal, que é um livro de rede bem difícil de ler. E a gente hoje usa muito pouco, mas na época que eu estudei a graduação, lá no século passado, a gente estudava bastante ele. E ali ele explica quais são as formas de fazer correção de sistemas de transmissão. Então, para mim fazer a correção de um bit, eu preciso enviar ele várias vezes. O que acontece com a rede? Normalmente eu não quero sobrecarregar a rede, então dificilmente eu vou mandar alguma coisa redundante. Mas toda vez que vocês precisarem fazer um algoritmo que corrija coisas, vocês vão precisar da redundância. Por quê? Porque o sistema, para ele se corrigir automaticamente, ele precisa de várias cópias para ele poder fazer os cálculos e chegar à conclusão que aquele dado está errado e ele vai lá e autocorrige. Vamos pensar aí quando vocês estão digitando texto no Word. Quando é que o Word faz a correção automática do texto de vocês? Não termina de escrever a palavra? Quando vocês conseguem errar uma letrinha. Se vocês errarem mais de uma letrinha, normalmente ele pinta de vermelho. Ele identifica que está errado, mas ele não autocorrige. Por quê? Tá, autocorreção. Porque aparece já mais de uma opção para ele decidir. E ele não consegue decidir sozinho. Por quê? Porque ele não tem redundância suficiente para fazer aquela correção. No sistema de rede é a mesma coisa. Então, são pouquíssimos os protocolos que têm redundância e correção de dados. Mas, normalmente, quando a gente vê assim, porque ali, pela aquela fórmula ali, me basta um pedacinho do código para mim conseguir extrair o dado.
Então, eu posso usar aqueles bits todos ali como redundância para ver se exatamente é aquele dado que era para ser recebido. É uma coisa bem maluca, mas funciona. E na maioria das redes, elas trabalham com verificação de erro, que é o código aquele do CRC, que vocês vão encontrar em tudo que é tecnologia, provavelmente, na maior parte. Que é aquele modo de verificação polinomial, que é o mais efetivo. Então, o que o CRC faz? O CRC consegue identificar que tem erro, mas ele não faz correção. Quando o CRC aponta que tem erro, o sistema descarta aquele pacote e vai aguardar a retransmissão de outro. Quando a minha rede tem muita retransmissão, ou muito erro de CRC, significa que alguma coisa não está certa. Ou a placa está com defeito, ou os cabos estão com defeito, ou o meu sistema que está transmitindo está com defeito, porque não é para ter erro. Não é normal ter erros na transmissão, a menos que alguma coisa aconteça ou na geração do pacote ou no meio do caminho que esse pacote está sendo transmitido, né? E aí entra esse papo da aula dessa semana, que é a questão da transmissão, das interferências, das características físicas, que entra bastante, que vocês estudam física, que é a difração, a reflexão. Como a gente está transmitindo sem fio, tudo pode atrapalhar a transmissão, tudo. Então, parede atrapalha, água atrapalha, madeira úmida atrapalha, tudo que tiver umidade atrapalha. Atrapalha ao ponto de muitas vezes esse sinal não chegar. Tá? Mas antes de entrar na questão da transmissão, vamos seguir aqui com o nosso exercício. Era o E, né, Tomás? Isso. Para o exemplo de 2 emissores e 2 receptores, dê um exemplo de código que contenha valores 1 e -1 que não permitem que 2 receptores extraiam os bits originados. Então, esse aqui seria colocar um exemplo de um código que não seja com aquela característica da ortogonalidade. Tá? O exemplo é esse do gráfico aqui, onde a gente tem 2 transmissores. Basta a gente gerar um código que não tem aquela característica ali, que vai dar problema na hora de fazer a identificação, justamente por isso que a gente estava discutindo até agora. Porque daí eu não consigo identificar que aquele código é único dentro do sistema, e aí o sistema não consegue entregar. Tá? Então, a resposta não precisa ser muito difícil, pode colocar ali qualquer exemplo, ou coloca uma resposta geral, dizendo que basta usar códigos não ortogonais entre si, e aí vocês conseguem responder, ou bota o exemplo de um código desses ali que vai dar a resposta. O que manda? A que vocês mandam no chat aqui dificulta a minha vida. Miguel não entendeu a 2B. Considere o exemplo do remetente CDMA único. Qual seria a saída do remetente para os 2 dígitos? Miguel, ali tu só substitui o código pelo aquele código que está na questão e utiliza os mesmos dados que o remetente está usando. Então, o que tu vai fazer, Miguel? Ó, tu vai pegar esse gráfico aqui, tá? Que é o de um transmissor. Tu vai fazer assim, ó, com aquele código que está lá na questão. O que é aquele código, o que vai ser transmitido quando aquele código quer enviar 1, e o que vai ser transmitido quando aquele código para remetente vai enviar -1. É só fazer a multiplicação do código vezes o dado e dizer o que vai ser transmitido. Aqui não tem som porque é só um transmissor. Entendido? Mais alguma dúvida pendente aqui com relação à lista? Abra o microfone, por favor. Manifestem. Melhorou as explicações? Digam para mim que melhorou, por favor. Senão eu sigo. Melhorou. Deu uma clareada? Vitória.
Aí Tomás, ali. Rômulo, oi? É pelo menos aí ali que eu tava com dúvida, deu pra entender, sim. Os demais que estavam com dúvida eram Marco, Michele, Acho que pra mim já deu bom, prof. já Acho que deu entendi. bom? É. O restante do capítulo, ó, a partir daqui, do 6.3, vocês vão começar a estudar um pouquinho de sem fio. Aí ele vai falar do 802.11. 802.11 é a rede doméstica que vocês usam, tá? Aqui vai falar de associação dos canais, como é que ele funciona no geral, como que é rede infraestruturada, como é rede ad hoc, que eu acho que já foi até nas videoaulas dessa semana. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu estou enviando essa parte aqui do DIFES, vocês leiam aqui, porque depois a gente vai falar disso aqui. Isso aqui é um mecanismo de controle de transmissão, que se chama DCF, que é a base de todos os 802.11, tá? Ó, aqui também ele fala de verificação CRC. Sempre quando vocês verem verificação de CRC, é verificação de erros, tá? Que é como que as redes funcionam. Quase que todas elas com verificação CRC polinomial, lá no nível de enlace. Voltando lá para as aulas de redes, a gente opera nível de redes, tem a parte física, tem a parte de enlace, tem a parte de rede, tem a parte de transporte, tem a camada de aplicação. Vocês estudaram isso na arquitetura da internet. Rede sem fio, a gente vai ter enlace físico e enlace. Então, controle de acesso ao meio. Não vai ter as demais? Vai, só que as demais funcionam para cima. E aí pode ser o TCP/IP ou não, dependendo do tipo de tecnologia. Então, quando vocês falam do 802.11, que é o protocolo que vocês usam, ele vai funcionar para TCP/IP porque tem condições, porque tem uma taxa alta de transmissão, porque ela foi feita para isso. E aí é que vocês vão ver o funcionamento do protocolo no geral, assim, como é que ele funciona. Então, vocês vão ter dois modos de operação. O modo padrão, que é o DCF, e o modo de reserva, que é o Clear to Send, Request to Send, que vocês vão ler no capítulo, ou para aqueles que já leram, e caso não tenham entendido, são dois modos de operação na rede 802.11. Aqui, ó, questão dos quadros. Quando que vem essas informações? Para que eu uso essas informações de quadro? Isso aqui é como é que funciona lá no nível de enlace, a transmissão do 802.11, tá? Como que os meus dados saem lá da camada de aplicação e antes de eles virarem sinal, eles são empacotados. Eles viram quadros nesse formato ali. E são transmitidos. Quando ele vai ser transmitido, ele vai virar sinal, vai virar onda eletromagnética, vai ser transmitida, vai ser recebido do outro lado, vai ser decodificado, vai passar lá para as camadas, toda aquela função de camadas que vocês estudaram em redes de computadores. Tá? E aí vocês vão ver, ó, que é o formato do quadro, lá no finalzinho tem um CRC. Estão vendo? Ali é a verificação de erros daquele quadro ali. Então, todo o hardware vai fazer o quê? Quando receber, vai fazer aquela verificação. Se aquele CRC, o cálculo daquilo ali der errado, ele vai descartar aquele quadro e não vai fazer mais nada. Ele não vai mandar o acknowledgement. Porque as redes funcionam por eu envio alguma coisa e eu tenho que esperar receber um ACK que foi recebido. Essa parte a gente estuda melhor na próxima semana, que eu vou colocar material específico para vocês sobre o DCF e sobre esse modelo de transmissão aí do Clear to Send e Request to Send, tá? Então, aqui é uma leitura inicial. Se vocês não entenderem, não se preocupem, porque vai ter mais material sobre isso. Isso aqui é bem importante, porque a maioria das redes utilizam esse controle de acesso ao meio, principalmente se elas forem dessa família do 802.11, tá? Que é a rede doméstica que vocês usam.
Depois ele fala aqui um pouquinho de Bluetooth, de WiMAX. O WiMAX a gente vê muito pouco, porque na verdade ele é um segmento muito restrito no mercado, não é uma rede que deslanchou. O Bluetooth, ao contrário, deslanchou, né? Aí segue firme, operante e se desenvolvendo, se encaminhando como tecnologia possível para utilizar em internet das coisas. Mas o IMAX ele não ganhou seu lugar ao sol ainda. O que mais tem aqui importante? Aí vai falar um pouquinho de celular. Então, aqui no restante do capítulo, vocês têm um pouco sobre outras tecnologias sem fio, né? Nada muito aprofundado, porque vamos combinar que em um capítulo é impossível de aprofundar qualquer um desses conceitos, né? São todos conceitos bem densos, com bastante coisas para ser discutidas, mas serve para vocês terem uma ideia dessa amplitude de tecnologia que nós estudamos. E aqui vai, né? Porque aqui não entra nem rede de sensores, e hoje, para mim, rede de sensores é mais importante, por exemplo, do que o IMAX, ou até mesmo mais importante do que o próprio Bluetooth, né? Porque são coisas que vocês realmente vão precisar e vão utilizar aí na vida profissional de vocês. Tá? Mas é mais assim, entender um pouco de roteamento indireto, direto, como é que funcionam as coisas nas redes sem fio. Dúvidas até aqui? Além? Quem estava com dúvida, melhorou? Quem está dormindo, pega um café. Melhorou bastante, professora. Entendi bastante coisa. Tá. Pra mim também melhorou, professora. Esclareceu um pouco do capítulo 2 ali que eu tava com 6, que eu tava com algumas dúvidas. Então, tá ótimo. O restante da lista não tinha nenhum mistério, eram questões de pesquisar, né? Placas, de pesquisar as tecnologias que vocês têm no mercado. Até vou pegar aqui o exemplo do Tomás, que o Tomás botou lá como exemplo de placa o NRF 24L01, que é essa aqui. Essa. Talvez? E essa aqui também é. A gente tem duas placas, 24. E aí hoje até queria falar com vocês que como é que pode, né? A gente tem as duas placas exatamente iguais. Daí vocês vão dizer assim, porque não são iguais. Elas são iguais. A diferença delas é... Então não são iguais, prof. São iguais, só a diferença é que uma tem antena e a outra não tem antena. Mas elas, inclusive, elas conversam as duas entre si. Olha só. A única diferença desse padrão de antena, do NRF 2401, é exatamente a capacidade devido à antena. Elas conseguem se transmitir uma para os outros. Só que essa que não tem antena, se vocês fizerem um projeto, essas placas aqui, a vantagem delas é que elas são muito baratas mesmo, tá? O problema é que essa aqui sem antena, dependendo do projeto que vocês fizerem, se vocês passarem na frente já não transmite, porque o corpo de vocês é por água e aí atrapalha com toda a transmissão. O alcance dela é até 100 metros. Acho que na especificação ele diz 200 metros, mas ele foi bem generoso, tá? Mas vamos considerar 100 metros de alcance, 1 quilômetro. Testado. Tá? E a placa é praticamente a mesma. Isso aqui é uma antena de 2 dBi, que dá essa potência, uma antena omnidirecional, e dá essa potência a mais, né, para a placa. Elas, quando a gente olha, elas parecem ser realmente diferentes, e elas são diferentes, eu estava brincando com vocês. Mas elas são o mesmo protocolo,
E o que vai diferenciar, então, a presença da antena e essa questão do alcance, né? Uma antena faz toda a diferença na vida da tecnologia. O sinal pode ser transmitido da mesma forma, só que com alcance muito maior. Poxa, 1 quilômetro é um monte é bastante distância, gente. O Wi-Fi que vocês usam aí, a distância dele é quanto? Já pensou se fosse 1 quilômetro? Que espetáculo que seria. Quanto que vocês acham que o Wi-Fi de vocês aí alcança? Professor, não sei o teu, mas o meu passou da sala, não funciona. O meu não chega na cozinha, Rômulo, para te ter uma ideia. Porque o pessoal da Contato botou o modem no meu quarto, que é a peça pior para se botar o modem. Porque é a peça de frente para a rua. Para a casa toda, o sinal não funciona direito. Mas na rua, os vizinhos já dão mal o sinal, né? Torna público, bruxo. Eu tô no pior cômodo para botar o tal do modem. E os caras vieram aqui instalar, puxaram a fibra aqui na frente, dá menos trabalho, né? O dia que eles instalaram, eu não estava em casa. E assim ficou. E aí agora, para eles trocarem, eles querem mais, sei lá, R$400 por aqui. O meu é até bom, porque tipo, tem dois, né? Tem o 2.4 GHz e o 5, né? O meu aí também tem. O 5 só pega no quarto. Isso. O 2 GHz chega até lá no portão da casa. Então, tá bom. Mas as paredes estão fininhas, então. Porque aqui mas já as se a gente for paredes pra... os ferros que tem aqui em casa, ele não chega na cozinha. Se a gente for pra cozinha, já, porque parece que há muita parede já, assim, aí na cozinha não pega, assim, os locais da casa não pegam. Então, qual é a diferença? Professora, Diga. eu contornei essa situação depois que eu vi Mr. Robot conseguir fazer uma antena direcional e eu tô conseguindo pegar o Wi-Fi lá no outro lado da casa. Azar! Nada, tu vai ter que fazer um estudo de casa, vai ter que Não, é só comprar uns 3. Só comprar uns 3 roteadores, coloca em cada canto, dá certo. Repete sinal. Mas e aí a banda, Gabriel? Red Mesh, o kitzinho mais fácil. Mas Red Mesh tá caro, hein, pro Brasil. Então, ou uma rede mesh, aí eu concordo, mas repetidor aqui fica uma bosta. Não falei Não, isso. mas não repetidor. Repetidor não, molde é roteador, outro roteador mesmo. Eu vou ter que rotear com outro roteador? Sim, 2 pontos. É que na minha casa, pelo menos, é assim, de Minas. Tem uma internet embaixo e uma em cima, e roteia com 2. É normal. Mas é ruim. Tem que ficar trocando. Cima, não. Ele fica preso no sinal fraco e o sinal bom ele não pega, o celular não troca. Não é possível que você tá reclamando por trocar isso aí. Eu tô, claro que tô. Nossa, tem que abrir meu celular e trocar de internet é um saco. Às vezes eu tô fazendo chamada de vídeo, vou de um ponto pro outro, a chamada trava por 2 segundos. Mas enfim, tem algumas pequenas soluções que a gente possa. O ideal é para puxar a porcaria do cabo até o meio, botar o próprio modem lá no meio da casa, que ia dar cobertura para toda a casa. Eu não preciso ter outro, porque eu não tenho uma casa de 2 andares, Gabriel. Eu tenho uma casa de 1 andar. E a única questão é que se eu deslocar esse modem, que funciona super bem, que a transmissão dele é ótima, o sinal é ótimo, para o meio dessa casa, eu já melhoro a distribuição do sinal. Então a melhor coisa que você fazer é desembolsar R$400 para melhorar a internet. Não, eu acho que eu vou puxar o cabo para puxar lá para o meio, e aí depois só chamo eles para certificar, porque realmente vinha aqui. Não, e ainda a rapaziada não estava muito afim de fazer, né? Porque eles fizeram um corpo mole para trocar esse negócio de lugar. Enfim. E até já tem até os dutos, porque o meu podia ser colocado do lado da central do alarme, que é no meio da casa. Entendeu? Então, assim, mas é tudo. O que eu quero botar essa discussão para vocês? Que às vezes é tudo uma questão de onde que tu vai colocar o que tu vai distribuir de sinal. Se as antenas são omni, significa que esse sinal vai direcionar para onde? Como é que ele vai se propagar? Vocês vão ter acho que a aula dessa semana falando dessas coisas. Mas quando eu tenho uma antena assim, o sinal ele se propaga no formato de uma espiral, e o melhor ele está de cima para baixo, para dar cobertura. Então eu não posso botar esse sinal eu não posso botar esse modem muito baixo, o ideal é botar ele mais para cima. Concorda?
E se ele se propaga como uma espiral, se eu botar ele no meio da casa, significa que essas antenas vão dar conta e cobertura por uma casa de um piso só. 2 pisos já é mais difícil, porque daí tu tem que... Aí eu concordo que tem que ter 2, para dar uma boa cobertura. Mas um cômodo, uma casa de um piso só, eu acho, e a minha casa não é muito grande, não, sabe? Mas, enfim, se a gente coloca, e quando projeta, pensa nessas coisas antes, dá certinho, não precisa tanto investimento para dar cobertura, né? E os equipamentos hoje, eles estão muito modernos, eles estão muito bons. Não é que nem os modems de antigamente, que o sinal era ruim, era fraco. Poxa, o cara tem 2 faixas de frequência no mesmo equipamento. Eu consigo atender 2 redes ao mesmo tempo. Isso já é uma super evolução. E quando vocês voltarem para o campo, vocês vão ver que aqueles modems que tem lá no campo, que não tem nem antena aparente, porque são as antenas internas, aquilo lá é um espetáculo. Só que aquilo lá custa R$5.000 cada um. Mas ele é fantástico, ele não precisa nem de alimentação. Vocês fazem a alimentação via switch. Então, por exemplo, quando vocês vão fazer o projeto, até isso vocês têm que ver. Eu vou botar um modem, em que local que eu vou botar, tem alimentação ou não tem alimentação, porque se não tiver alimentação, tem que puxar de algum lugar. E aí, quando está falando de infraestruturado, vocês têm a possibilidade de fazer isso. Tem alguns modelos de switch que permitem isso, não são todos, tá? Mas vocês podem fazer a alimentação do roteador via o switch. Vamos falar do trabalho, então, nesses minutos que ainda nos restam. Dúvidas com relação à matéria aqui? Não? Vamos falar mais de NRF mais para frente. Acho que NRF não, mas as outras tecnologias sim. É uma pena que a gente não tem aula presencial ainda, porque eu comprei esses módulos do NRF para a gente ter umas aulas práticas de transmissão. Porque quando eu comecei a dar essa disciplina, era tudo na teoria. Eu disse, não, tem condições. Não, tem que fazer uns projetinhos mais legais. E aí a gente fazia uns testes. E aí os meninos testaram, quebraram a cabeça para fazer esse negócio aí funcionar e operar 1 quilômetro com a taxa de transmissão que promete o fabricante. Mas a gente foi descobrindo que precisava de... que o Arduino não fornecia energia suficiente para a potência da antena. Tá? Então, a gente conseguia, assim, 500 metros, tranquilo, mas não chegava no quilômetro, não chegava no quilômetro. Daí tem uns alunos que sempre pegam, né? Não, mas esse negócio tem que funcionar, vou ter que fazer funcionar, vou ter que fazer funcionar. E aí, no fim, acabavam descobrindo que era zerar a fonte de dados, compramos um regulador de tensão para o negócio funcionar. Mas eram umas aulas muito interessantes, assim, porque não dava para fazer alguma coisa prática, testar, transmitir. Então, em alguns semestres ali, o pessoal desenvolveu uns algoritmos para transmitir com SNRF 2401. Porque essa tecnologia, ela foi projetada, ela é uma tecnologia muito simples, mas ela foi projetada para funcionar com um transmite, 6 recebe, acho que é isso. E aí tem uma comunidade aí que desenvolveu uma biblioteca para aumentar a quantidade de nodos numa rede usando essa tecnologia. Depois eu passo essas bibliotecas para vocês lá do GitHub, que é bem legal. Porque daí você consegue multiplicar, sei lá, você consegue botar mais de 20 nodos na rede. E o fabricante originalmente não permitia. Porque a comunidade gosta desse NRF, porque ela é uma solução barata, né? Se a gente for comparar um nodo desse, que, sei lá, custa menos de $10, com um nodo do Zigbee que custa, sei lá, R$300, R$400, R$500, é uma solução de projeto barato, né? Tem seus problemas, mas a vantagem é que vocês conseguem implementar a solução toda, ele não tem restrição nenhuma. Tem essas bibliotecas da comunidade que dá para utilizar, dá para fazer uma rede mesh,
com ela. Enfim, tem uma possibilidades ali de projetinhos que vocês podem fazer. Depois eu passo esses dados para vocês. Eu vou resgatar o trabalho que a turma fez, a última turma que a gente fez, a aula prática, para ver se eu consigo disponibilizar para vocês verem assim, né? Como é que faz, como é que usa, como é que implementa. E se vocês depois quiserem... Eu adquiri esses módulos tudo lá no AliExpress, né? Um pacotão, sei lá, acho que era 10 placas. Não passou nem na Receita Federal, você tem ideia. Tão baratinho que saiu. Saiu menos de $50. E aí para vocês testarem ou fazer os protótipos de vocês aí de transmissão sem fio. Certo? Vamos falar rapidamente do trabalho, então. Porque daqui a pouco eu me empolgo, começo a falar e não paro nunca mais, né? E aí passou e não falamos do trabalho. Vamos lá para o trabalho. Eu mudei um pouquinho o trabalho que foi feito nos últimos semestres. Tentei facilitar um pouco, na verdade, porque a minha intenção é que nós tenhamos um T2 mais legal do que um T1. E acho que o Michele estava com dúvida das ferramentas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O trabalho, então, vai ser individual, tá? Vocês têm a descrição aqui do que é para fazer. A gente vai usar o IPERF. Michele, o IPERF é uma ferramenta bem fácil de instalar, tá? É uma ferramenta para fazer carga. A única questão é que vocês precisam de 2 dispositivos. Então, vocês podem instalar no celular e no computador para fazer os testes. Esses que estão aqui pedindo no T1, tá certo? O Wi-Fi Analyzer também eu acho que é free. Ele só não vai funcionar para quem tem iPhone. Mas para quem usa Android, acredito que seja tranquilo. Para que precisa usar o Wi-Fi Analyzer? Só para verificar quantas redes e quais os canais estão sendo utilizados aí quando vocês executarem os testes. O importante mesmo é conseguir instalar o IPF e montar um cliente servidor, tá? Então eu instalo o IPF no celular e instalo o IPF no computador. Daí eu faço o computador ser o servidor, eu vou disparar o cliente do celular. Ou se eu tenho 2 computadores disponíveis, vou usar um rodando como servidor e vou disparar os pedidos de cliente de outro computador, de outro notebook, computador desktop, que vocês tiverem aí para pensar nesse cenário aqui para testar. A gente só vai fazer teste com o DP, lembrando que vocês estudaram o DP e TCP lá em redes de computadores. E todo mundo lembrado de TCP ou DP? Ou qual é a diferença? Fazendo um resumo geral, o DP só joga o dado. TCP cuida se ele chegou certinho e tal. Fala, Dariel. Eu ia falar isso. O TCP tem mais protocolo, tem muito mais coisa dentro do que o UDP também. Muito mais maior. Olha só, a diferença básica dos dois é que um tem conexão e o outro não tem conexão. Lembrando lá das camadas de redes. A camada de transporte fica onde aí no computador de vocês? Esqueci que era da camada de transporte, foi mal. Aonde está o TCP e o UDP? Tomás, a camada de transporte fica onde no teu computador? Gente, quando a gente fala que eu tenho uma arquitetura em camadas, eu distribuo aquela complexidade daquele sistema em várias etapas. Isso não quer dizer que está todo mundo no mesmo lugar. Não, Miguel. A camada de transporte, que é uma embaixo da aplicação, ela fica no sistema operacional. Então, o sistema operacional que faz todo aquele esquema de conexão quando eu preciso de uma conexão. Se vocês colocarem aí... Deixa eu ver se vai abrir aqui.
Ai, esqueci o Windows. Muito complicado. Se vocês colocarem aí, como é que é o nome da... fizerem um comandinho aí, chama um command aí no computador de vocês e faz um netstat menos E, eu acho. Não, netstat menos O. Né? Algum deles vai mostrar todas as conexões que vocês estão fazendo. Não sei se vocês já usaram netstat lá em redes, mas... deixa eu ver se eu abro aqui. Professor, o menos E só aparece os bytes enviados e recebidos. Tá, só O menos aparece a O placa. o menos O são os protocolos, os endereços, etc. Tá, então o menos O que vai mostrar. Mas eu acho que o menos O é esse, talvez. Tá. O menos O que mostra. Obrigado, Romulo. Ó, minha camada de transporte. Está aparecendo todas as conexões TCP, os endereços com quem ela está conectado, as portas e o estado. Você sabe que o TCP ele tem uma série de estados, né? Para manter aquela conexão. Então, acho que no capítulo 5, 4, não lembro, do Corrosive, vocês estudam esses estados de funcionamento do TCP. Ui, agora não achou um monte de coisa. E eu não estou fazendo nada. Isso aí é tudo só da nossa aula aqui. Quer dizer que as minhas conexões, elas se estabelecem no sistema operacional. Então, eu vou ter dois modos de conexão básicos, né, a princípio. Posso ter outras aplicações que usam, por exemplo, o SCTP, que é outro protocolo de transporte também. Mas, basicamente, UDP e TCP. O TCP vai ter todo esse processo de estabelecimento de conexão para poder trocar as informações. Então, geralmente, a minha aplicação vai usar TCP quando eu preciso garantir que aqueles dados vão chegar. E quando vocês forem desenvolver aplicações, e vão ter que usar WebSockets, coisas desse tipo, vocês vão ter que definir. Não, a chegada e a entrega dos meus dados, ela é mais importante do que a velocidade. Então, eu vou usar TCP. Ou, não, para mim o que importa é o dado, é a velocidade. Por exemplo, quando a gente faz transmissão de voz, o mais importante é a rapidez com que esses dados vão chegar. Então, a maioria dos aplicativos que transferem voz, eles são sem conexão. Tá certo? Então, só que a gente vai fazer, então, só em cima do UDP. Porque o UDP, no IPF, vocês vão ter o jitter e vão ter as perdas de pacotes. Então, fica mais claro para vocês verem como é que está funcionando aquela transmissão da rede. Porque pelo TCP é mais difícil, porque vocês vão ter que trabalhar com cargas, vão ter que entender como é que é esse processo todo, se ficou mais lento, se não ficou mais lento. E aí vai dificultar mais o entendimento e o aproveitamento que vocês vão ter com essa prática. A minha ideia de vocês fazerem essa prática é vocês conseguirem observar quando que esse Wi-Fi aí de vocês, da residência de vocês, como é que ele está funcionando. Ou se ele tem mais perdas quando vocês estão próximos, se quando vocês vão para um lugar mais distante. Como que muda o funcionamento, por exemplo, de uma peça para outra? Se eu fizer esse teste aqui, do lado do roteador, uma coisa. Se eu fizer o teste lá onde o sinal está bem fraco, eu vou ter outro resultado. Então, a ideia do trabalho é justamente vocês conseguirem ver isso e usar uma ferramenta para fazer esse tipo de exercício, para vocês identificarem isso. Então, vocês vão ter o jitter, que são os atrasos entre as transmissões. Na verdade,
Depois eu vou entregar para vocês uma explicaçãozinha do jitter, mas acho que vai ficar mais claro que tipo de atraso é esse, porque na verdade em redes a gente tem vários atrasos, né? Tem o delay, né? Tem o jitter, tem a latência. Então aqui ele mede o jitter. E aí eu vou tentar dar uma explicaçãozinha para vocês do que é o jitter ali. Eu acho que tem um texto da Milena, semana passada, que estava bem explicadinho, e ela tinha um gráfico mostrando para vocês entenderem qual é o atraso que a gente fala quando fala em jitter. E a ideia é essa, então, é executar um exercício com algumas coletas de dados para vocês fazerem essa comparação e conseguir entender o que é esse processo todo, para que serve essa ferramenta. E então, identificar na residência de vocês isso. Tá? E aí depois vocês vão fazer um relatório com esses resultados. Então, aqui também nós vamos exercitar um pouco essa função de escrever relatório. Vocês sabem que lá desde modelagem a professora enche o saco com isso, mas é importante vocês aprenderem a fazer esses relatos, porque daqui a pouco vocês vão estar lá no TCC e não pode se preocupar com isso quando estiver no TCC, já desde sempre, e exercitando essa parte da escrita, que para alguns é bem difícil, eu sei. Então, vocês têm a descrição ali. O primeiro passo é instalar o IPF, tá? E o Wi-Fi Analyzer. Tem mais dificuldade, eu acho que a Michelle estava ali preocupada com as ferramentas. São ferramentas free, tá, Michelle? Eu acho que eu coloquei o link. Aqui está o link só para a SBC, mas eu coloco depois para vocês lá o link do iPad, mas, gente, não tem mistério. Se botar no Google iPad, só vai ter um site para download, que é um site dele que é francês, tá? É ipaf.fr. Então, eu vou botar aqui, ó, para vocês. O material, os docs desse IPF, então vocês vão instalar a versão 3. A documentação do IPF é muito boa. Os exercícios, quando vocês testam aqui, quando instalou, faz os exemplos que ele tem aqui de teste, vocês vão ver que tudo funciona. É tudo ótimo. Eu sou fã dessa ferramenta aqui, acho ela bem boa. Mas a primeira coisa, então, fazer a instalação, testar e ver se vai estar tudo funcionando. Depois ali é montar aquele cenário, e aí dessa vez eu descrevi os cenários para vocês. Tem que seguir aquele cenário que está ali pedido no exercício. Tá certo? Se vocês querem, semana que vem a gente tira dúvidas de novo, para ver se vocês conseguiram instalar ou se estão com dúvidas com relação ao trabalho. Tá? E podemos falar na quarta-feira novamente, para ver como é que está o andamento dessa questão, para vocês não deixarem lá para dezembro, que já está logo ali, né, daqui a algumas semanas, dezembro. Então, assim, o que eu sugiro, instalem o IPF, vejam se vocês têm um celular para instalar e um computador. Na quarta-feira que vem, a gente faz um bate-papo aí, pode começar até um pouco mais tarde, se vocês preferirem, tipo das 9 às 10, só para tirar dúvidas do trabalho e outras que surgirem, tá? Me coloco à disposição, só vocês dizerem assim, é boa ideia, não é boa ideia, e a gente faz. E aí a gente analisa essa questão do trabalho com mais cuidado. O que vocês acham? Levanta a mão aí quem quer aula quarta-feira que vem para tirar dúvidas do trabalho. Tá. Então, quarta-feira que vem a gente faz uma aula síncrona. Pode ser a partir das 9 ou querem mais cedo? Porque antes das 9 vocês chegam aqui tudo meio dormindo. Vamos marcar às 9 horas? Das 9 às 10? Fica bom? Parece bom. Bom. Tá. Então, mando depois um recadinho para vocês lá no mundo. Tá certo? Michele, que estava com mais dúvidas, cadê você? Oi, me ouve? Sim, senhora. Então, a minha dúvida era justamente porque eu joguei no Google
o iPerf e ele me deu um único aplicativo da Solutions Connect por R$ 8,49. Daí eu queria ver se era ele mesmo. Não, não, tá ali o site. Tá. Olha no chat ali. É aquele ali, tá? Ok. E Professora, qual era a versão que nós temos que abaixar para instalar? é o 3. Acho que é V3, alguma coisa assim. É a versão mais nova, é a 3. Você sabe que vocês nunca pegam a última das últimas das últimas, né? Você pega uma anterior da última, que aquela ali tá mais. Tá menos instável. Nunca peguem a última das últimas, tá? Pega uma versão anterior da última, a estabilidade dela tende a ser melhor. Mais alguma dúvida? Os dois programas têm que ser instalados tanto no computador quanto no celular, daí ou. Tu vai ter que ter. Deixa eu pensar. Tem que ter. Os dois tem que estar rodando. Porque senão tu não consegue fazer com que eles conversem, né? E normalmente tem que estar rodando na mesma rede, tá, Thomas? Cuida os IPs. Que às vezes por DHCP ele pode te determinar ali um valor, aí o que vai acontecer? Se DHCP está ligado e está jogando um endereço muito fora da rede, eles não vão conectar. Se muitas vezes firewall também pode bloquear essas mensagens, são os problemas que vocês podem encontrar. Por isso é importante tentar instalar, até para quarta-feira que vem a gente vê se está funcionando, para tirar as dúvidas com relação ao que tem que fazer. E aí eu vejo aqui se eu consigo montar um exemplinho dele funcionando para mostrar para vocês e tal. Mas não tem mistério. Oi, fica Posso dar uma dica? Quem tá usando o Linux é só escrever ali para instalar o IPF3, tá? Já tá na biblioteca do sistema. Viva o Linux, né? Aí tem uma saudade de usar Linux. Não sabe, porque eu vejo esse Windows todo santo dia aqui na minha vida. Mas daí a pessoa fica com preguiça de botar. O meu outro computador tinha dual boot, mas esse aqui não. Nossa, eu tenho vontade de. Ontem, na verdade, eu quase joguei ele na parede, porque o Windows resolveu, sei lá, ficar fazendo aquele swap de disco maluco. E fica ocupando o disco, fica com 100% de. Tu não tá fazendo nada, só ligou o computador. E fica lá 100% ocupado o disco, sei lá o que ele fica fazendo. Deus do céu, gente, eu fui com pressa fazer as coisas e aquele negócio. Daí eu só não joguei ele pela janela porque eu lembrei que eu só tenho ele. Mas que deu uma vontade de jogar ele longe, deu. Assim, dá uma saudade, trabalhar com outro sistema operacional. Absolutamente proprietário. Tipo, ele que decide o que ele quer fazer, Bruno. Tipo, foda-se a pessoa que está querendo usar o computador, entendeu? Gente querida, mais alguma dúvida? Vamos fazer o check-out, só dar um tchau. Porque, olha, já são 10 horas. Rapidamente, uma despedida. Deixa eu parar de gravar aqui. Certo, então? Até quarta-feira. Se surgirem mais dúvidas, por favor, ou coloquem lá no chat. Eu fiquei de ver o material do ortogonal para vocês, se eu consigo escanear. E essa aulinha lá, semana que vem, para dúvidas do iPad. Né?